Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus bendito e todo-poderoso Pai abençoe a cada um de vocês em mais este dia que se inicia. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do enchimento com o Espírito Santo. O Espírito Santo que é simplesmente vital, que é simplesmente essencial para uma vida cristã vitoriosa. É por isso que o diabo ele faz de tudo para uma pessoa não ser cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, primeiro, vai ser problema para Satanás, vai ser problema para o diabo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de poder, não é? Então o diabo vai ter muitos problemas, o diabo vai perder muitas pessoas, o diabo vai ser muito humilhado. E segundo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela simplesmente, se ela se firmar, se ela realmente estiver cheia do Espírito e se mantiver cheia do Espírito Santo, ela vai ter uma vida tão vitoriosa que o nome do Senhor será glorificado, exaltado. As pessoas vão ver na sua vida, se você for cheio do Espírito Santo, né, que existe um Deus de verdade. E isso faz com que o diabo também fique simplesmente explodindo de ódio. Por quê? Porque ele odeia Deus. Ele não quer ver o nome de Deus glorificado nem exaltado, ele não quer ver as pessoas adorando ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Então, o diabo simplesmente tenta impedir a todo custo as pessoas de serem cheias do Espírito Santo. Mas vamos ver na palavra de Deus hoje como você pode fazer para receber esse enchimento do Espírito Santo. Antes, porém, da gente continuar, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. E também ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e escreva nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bem? Vou ler para você um texto muito conhecido de um milagre ocorrido nos tempos do profeta Eliseu, lá no Antigo Testamento, onde houve a multiplicação milagrosa do azeite da viúva. Vou ler o texto para você. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meu amigo e amiga, de cara nós vemos aqui o poder sobrenatural da fé, não é? O poder de Deus agindo na vida de uma mulher que teve fé para escutar o profeta e obedecer aquilo que o profeta falou. Ela estava em dívida, ela tinha dívidas deixadas pelo seu marido, não tinha como pagar. Naquela ocasião, naquele momento, era permitido que, caso alguém não tivesse dinheiro ou recursos para pagar as suas dívidas, eles podiam pegar os filhos para trabalhar como escravos por um certo período de tempo, não é, até a dívida ser paga. E aquela mulher estava aflita,
Por quê? Vai levar os meus 2 filhos para serem escravos dos outros? Né? Isso não é digno, não é certo. A lei permite, mas não é moral. Está errado, eu não quero ver os meus filhos sofrendo. Então ela, desesperada, foi procurar a ajuda do profeta. O profeta perguntou para ela: o que você tem em casa? Não tenho nada, não tenho nada para vender. Meus móveis já se foram todos, não tenho recurso nenhum. Eu tenho somente um pouquinho de azeite. Mas esse pouco de azeite não vai resolver o problema. Então Eliseu falou assim para ela: então vai e pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, muitas vasilhas, mas tem que ser vasilhas vazias. Se eles te mandarem cheias com alguma coisa, também não vai resolver o teu problema. Então pede vasilhas vazias, coloca dentro da sua casa, fecha as portas, não deixa ninguém olhar para ficar bisbilhotando você, e começa a derramar naquelas vasilhas vazias o azeite que você tem na sua botija. Começa a derramar, esse azeite vai se multiplicar. Enquanto tiver vasilhas vazias, aquele azeite vai se multiplicar e vai encher todas aquelas vasilhas. Ela fez desse modo e o milagre aconteceu. Ela vendeu aquele azeite que havia sido milagrosamente multiplicado, pagou a sua dívida e livrou os filhos de serem vendidos como escravos. E também, diz a Bíblia, viveram do restante. Quer dizer, o valor daquele azeite era tão alto que ela pôde viver um longo tempo somente com o dinheiro proveniente da venda daquele azeite. Bom, essa é a primeira coisa que nós vemos, a provisão material daqueles que confiam em Deus. Só que essa história, ela ilustra a nossa vida espiritual, é uma figura do enchimento com o Espírito Santo. Por quê? Olha o que o Eliseu perguntou para ela: o que você tem em casa? E ela falou: não tem nada, a não ser um pouco de azeite. Você sabe o que isso significa? Significa o seguinte: cada pessoa que aceita Jesus, no momento em que ela se converte a Cristo, que ela nasce de novo, o Espírito Santo já vem habitar dentro da pessoa, tá? Isso é bíblico, tá bom? Toda pessoa que aceita Jesus torna-se templo do Espírito Santo. Então, ele vem morar já na pessoa. Só que naquele momento em que ele entra na pessoa, ele não entra na sua plenitude, vamos dizer assim. A pessoa é como se tivesse apenas uma botija de azeite. Ele já está ali, tá? Mas essa quantia, para muitas coisas, ainda não é o suficiente. O que eu quero dizer para você? Você aceitou a Jesus? Sim, pastor, eu aceitei Jesus. Você, como aquela mulher, é do povo de Deus, porque quando você aceitou Jesus, você se tornou um membro do povo de Deus. Muito bem. Quando você aceitou Jesus, você já recebeu, vamos colocar assim para você entender, sabe? Entre aspas, uma quantia do Espírito Santo, né? É até um modo meio grotesco de falar, mas só para você entender. Você recebeu uma quantia do Espírito Santo, ele já está aí. Gente, isso já é uma bênção. Com isso, muita coisa boa pode acontecer. Isso também é a garantia que você pertence a Cristo e que você vai para o céu, tá bom? Só que muitas vezes nós precisamos, para ver milagres maiores, estar não apenas com uma botija de azeite, não só com um pouco do Espírito Santo, mas nós precisamos estar cheios dele. Como aquela mulher, ela não conseguiria resolver o problema dela com apenas uma quantia de azeite. Muitas vezes a nossa vida não vai para frente, nós não vemos vitória, nós não vemos vitórias espirituais, nós não vemos coisas sobrenaturais provenientes de Deus acontecer em nossas vidas porque não estamos cheios do Espírito. Simplesmente isso. Então qual é o remédio para isso? Buscar nos encher do Espírito Santo. Então aquela mulher, o que ela fez? Ela simplesmente obedeceu ao profeta. Ela foi em todas as suas vizinhas, emprestou muitas vasilhas vazias e então começou a derramar o azeite. O azeite não parava de sair daquela botijinha. Enchia uma vasilha, já colocava outra e aquilo continuava saindo azeite, né? Ou seja, para que o Espírito Santo possa encher você, você tem que estar com as vasilhas vazias. O que significa isso na prática? Significa você se esvaziar daquilo que está na sua vida e que está ocupando o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você não se esvaziar dessas coisas, o Espírito Santo não vai encher. Primeiro, tem que ter um lugar para ele encher. No caso, é você.
tá? Mas de repente você está cheio de coisas que estão, repito, ocupando o lugar do Espírito Santo. Ele não consegue entrar porque está ocupado aí. E ocupado com o quê? Com tudo, de bom e de ruim muitas vezes. Porque muitas vezes a pessoa está com o coração ainda ocupado pelo pecado, a pessoa já aceitou Jesus, ela se converteu a Cristo, o Espírito Santo veio habitar dentro dela, mas ela ainda mantém alguns pecados. Sabe aquela coisa da pessoa ficar teimosa, né? Ah, não quero largar da cervejinha do final de semana, não quero largar do cigarrinho, não quero largar da droguinha. Ah, eu não quero largar desse pecadinho, né? Uma boca suja ainda, uma boca mundana, uma boca murmurenta, de repente pensamentos ruins na cabeça, não é verdade? De repente você é aquela pessoa que ainda não se libertou das coisas mundanas. Isso aí impede o Espírito Santo de encher. É porque a tua vasilha ainda está cheia de coisas que não te edificam e que não fazem de você uma pessoa poderosa. Essas coisas estão enchendo, ocupando espaço, mas não te fazem efeito nenhum. Simplesmente isso. Então, enquanto você não esvaziar a vasilha, ou seja, enquanto você mantiver cheio o seu coração dessas coisas mundanas, pecados, coisas ruins, mágoas, ressentimentos, a boca sempre cheia de fofoca, né? Ou de murmuração, o Espírito Santo não vai entrar porque a vasilha não está vazia. Lembra que o profeta falou para aquela mulher? Pede vasilhas vazias para as tuas vizinhas, não cheias, vazias. Então assim é também com a gente. Temos que nos esvaziar e muitas vezes também temos que nos esvaziar, não do pecado, porque muitas vezes a pessoa não está no pecado, mas ela está com o coração muitas vezes cheio de preocupação com a vida, preocupação com o dinheiro, preocupação com família, e a pessoa dorme preocupada e acorda preocupada. Quando sonha, em vez de ter um sonho tranquilo, né? Não, ela sonha com a preocupação, com o problema que está passando, acorda várias vezes à noite de preocupação, não é? A cabeça, quando a pessoa acorda, já acorda a cabeça quente, pensativa, não é? Toda preocupada, aquela ansiedade, aquela inquietação, aquela insegurança, aquele medo da vida. Você precisa se esvaziar dessas coisas. Você vai dizer, pastor, não tem como, eu até quero, o senhor pensa que eu gosto de viver com essas preocupações? Eu não gosto, mas eu tenho as lutas aqui. Então eu digo para você, você vai continuar com essas lutas, elas nunca vão se resolver se o Espírito Santo não entrar. Porque é Ele que capacita você a vencer, entendeu? Você tem que parar de ser teimoso ou teimosa. Enquanto você lutar na carne, você vai estar dando murro em ponta de faca, como se diz, né? Você não vai ter resultado nenhum. Quantos anos você está aí tentando resolver as coisas na carne, criatura? E você não entendeu ainda que nada será resolvido se o Espírito Santo não estiver ocupando o lugar dele na sua vida. Você vai perguntar, pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu me livro das preocupações? Faz como Jesus ensinou. Ele falou assim, não fique, recusa-se a ficar preocupado. Coloca na mão de Deus numa oração que você faz e pare de ficar preocupado. Então faça como Paulo fala, né? Não fique ansioso por coisa alguma. Quando os problemas começarem a vir, encher sua cabeça, as preocupações com o dia a dia, com a família, com o dinheiro, com um monte de coisas, você deve recusar-se a encher a cabeça com esses pensamentos e encher a sua cabeça com pensamentos da palavra, com as promessas de Deus. Ou então você pode fazer como o apóstolo Pedro falou, lança sobre o Senhor a tua ansiedade, as tuas preocupações, os teus medos, as tuas incertezas e inseguranças. Lança, joga, é como se você colocasse num saco de lixo e jogasse na mão do Senhor, porque foi Ele que mandou, tá? Ele que falou, lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então faça isso e recuse-se a ficar preocupado. Também a necessidade de se esvaziar das coisas mundanas. Sabe aquela coisa da pessoa ficar muito ligada nas coisas do mundo? De repente você tem que se desligar ou se esvaziar, por exemplo, da vontade de ficar no celular o dia todo. Você sabe que isso virou uma praga para a pessoa, para as pessoas, né? Porque muitas vezes, por exemplo, você tem que procurar alguma coisa na internet e é útil para essas coisas, é útil, né? Uma informação, uma receita, de repente você precisa de uma informação sobre qualquer assunto, algo pertinente, né? Aí você vai clicar no seu celular lá para ver a informação, já aparece o anúncio de um vídeo.
né? Uma notificação de algum vídeo. Aí você vai dar uma olhadinha e daquele você vai para o outro, daquele você vai para o outro. Por fim, você acaba vendo um monte de bobagem, né? E nem verificou aquilo que você ia verificar de início. Porque desvia a atenção, entendeu? De repente você precisa se esvaziar dessa vontade de ficar preso nesse celular, né? Na internet o dia todo. De repente você precisa fazer isso daí. Não tem como o Espírito Santo encher uma pessoa se o lugar que é dele estiver ocupado com qualquer outra coisa. Então esvazie-se dessas coisas e esvazie-se de si mesmo principalmente. O que significa esvaziar-se de si mesmo? Significa você tirar o orgulho do seu coração, sabe? Parar de querer fazer a tua vontade, mas estar disposto a fazer a vontade do Senhor. Muitas pessoas estão cheias da sua própria vontade, estão cheias dos seus próprios desejos. Elas querem fazer o que querem, mas não querem os desejos do Senhor, não querem fazer a vontade do Senhor, não querem obedecer ao Senhor. Então, enquanto você não se esvaziar dessas coisas, você até pode pedir pelo Espírito Santo, mas ele não vai encher. Por quê? Simplesmente porque as vasilhas estão cheias de qualquer outra coisa. Então esse seu interior necessita estar vazio para que o Espírito Santo possa encher. E uma pessoa cheia do Espírito Santo verdadeiramente é uma pessoa de poder, é uma pessoa que ora e a coisa acontece, é uma pessoa que tem muito mais resistência diante das lutas e dificuldades da vida, é uma pessoa muito mais, vamos dizer assim, capaz de fazer a vontade do Senhor. É aquela pessoa que realmente estende a mão para orar e o diabo começa a estremecer, sabe? Aquela pessoa que impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Aquela pessoa, quando é cheia do Espírito Santo, que ela estende a mão e dá uma ordem para Satanás, ele recua mesmo, porque não tem como ele bater de frente com o Espírito Santo, não é? Agora, para que isso aconteça, você precisa esvaziar-se de si mesmo, tá bom? Só para finalizar, antes da oração. Você sabe que nessa vida há muitos problemas e muitas dificuldades. Você sabe disso. Você pode ter todos os problemas do mundo, você pode estar passando por situações difíceis, mas lembre-se que você só pode vencer essas situações difíceis e resolver esses problemas cheio do Espírito Santo, não de outra maneira. Tá bem? Vamos orar? Inclusive, você pode até pedir para Deus encher você do Espírito Santo nesta oração, mas há de haver o propósito no seu coração de esvaziar-se do que quer que seja que haja aí dentro, tá? Você precisa esvaziar-se de si mesmo, esvaziar o seu coração do pecado, das mágoas, dos ressentimentos, das preocupações. Fala para Deus: Senhor, eu vou me esvaziar de mim. Eu vou esvaziar o meu coração de tudo quanto é preocupação, porque eu vou colocar na tua mão, porque se preocupação resolvesse, já estava tudo resolvido, porque eu não faço outra coisa se não me preocupar, mas a partir de hoje será diferente. Eu clamo pelo teu Espírito Santo para que ele encha o meu coração e eu seja cheio, uma pessoa cheia da tua presença. O que vai acontecer quando você for cheio do Espírito Santo? Acontece aquilo que a Bíblia ensina, você passa a falar numa linguagem diferente, uma linguagem que a Bíblia chama de linguagem estranha, línguas estranhas. Você está orando e de repente você começa a falar numa linguagem que você nunca falou, tá? Esse é o sinal do enchimento com o Espírito Santo, tá? Não é cair no chão, não tem nada disso não, gente, por favor, tá? Não tem negócio de cair não, tá? Quem está em pé, cuide para que não caia, já diz o Espírito Santo, tá? Então, não tem negócio de perder o sentido, escurecer a visão, desmaiar, não está ficando doente, não está morrendo, não é isso. Enchimento com o Espírito Santo, ele é caracterizado, isso tem base bíblica, pela linguagem, apenas pela linguagem. É óbvio que o sentimento vem também. Quando você percebe que está sendo cheio do Espírito Santo, que nós costumamos falar, né, batizado no Espírito Santo, você fica emocionado, você começa a chorar, mas é por emoção, aí tudo bem, né? Às vezes você fica todo arrepiado, mas é emoção, é a parte emocional apenas, tá? E isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não, aparentemente não sente nada, apenas fala em línguas, né? Que é a única coisa que caracteriza o enchimento com o Espírito Santo. E a partir de então, quando você for cheio do Espírito Santo, mantenha-se na presença de Deus, mantenha-se na presença do Espírito Santo, mantenha-se
falando em línguas sempre que puder, mantendo-se cheio da presença dele, tá bom? Quer pegar um copo com água lá? Vai lá pegar e coloca aí. Não quer? Não acredita nisso? Não tem problema, faça conforme a sua fé. Vamos falar com Deus então. Pai celestial, Pai bendito, Pai amado, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela bênção derramada sobre cada um de nós, muito obrigado por mais este dia que se inicia, porque é um dia abençoado, e é abençoado porque é concedido pelo Senhor, e o Senhor está conosco, bem como prometeu na tua palavra, Senhor. O Senhor disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então estamos aqui contigo e o Senhor conosco, nos abençoando. Pai, eu peço a Ti por essa pessoa, meu Deus, que está desesperadamente necessitada de um milagre. Opere esse milagre na vida dela, Pai. Te peço também que o Teu Espírito Santo encha essa pessoa que já aceitou a Jesus, essa pessoa que há anos já aceitou a Jesus e há anos está buscando para ser cheia do Teu Espírito, Pai, pois que seja neste momento, porque ela entendeu que ela tem que se esvaziar de si para que o Teu Espírito Santo possa enchê-la. Então, meu Deus, Espírito Santo, eu te peço, enche essa pessoa com a Tua presença, inunda o coração dessa pessoa com a Tua presença, glórias a Ti. Aleluia! Louvado seja o Teu santo nome, Pai Celestial. Batiza essa pessoa, Senhor Jesus. Seja ela cheia do Teu Espírito Santo, transbordantemente, e que ela fale em línguas agora, Senhor. Também, meu Pai, que ela sinta a alegria da Tua presença e comece uma vida nova. Pai Celestial, Pai amado, faz um milagre nessa vida que está enferma, curando, libertando, tirando, Pai, toda a opressão, libertando essa pessoa da depressão, da ansiedade, da angústia, da tristeza, também, Pai, da doença física, esse tumor, esse caroço, essa infecção, essa inflamação, seja amaldiçoada essa enfermidade em nome do Senhor Jesus. Toda perturbação espiritual sai dessa vida e que essa pessoa, meu Pai, receba a sua libertação em nome do Senhor Jesus. Senhor, terminando esta oração, eu te peço, abençoe esse copo com água, coloca nele a tua unção e que no beber desta água essa pessoa receba o seu alívio, a sua bênção, a sua paz e tudo isso seja para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, se você puder, leia esse texto novamente, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Aquela mulher teve o seu problema resolvido depois que o azeite se multiplicou e encheu todas as vasilhas. Pode ter certeza que depois que o Espírito Santo encher você, tendo você dado lugar para Ele, não é verdade? Ele vai te capacitar a vencer todas as dificuldades. Pode ser a luta mais espinhosa que haja nesse mundo. O Espírito Santo é maior. E Ele, tendo enchido você, te capacita você para a vitória. Amém? Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.